Abandone todo o conhecimento que possui sobre colisões de leões machos, pois a história que se desenrola diante de seus olhos é lendária. Prepare-se para testemunhar um leão dominante de poder incomparável, temido até mesmo por seus próprios filhos. Os relatos que se seguem desafiarão tudo que a ciência acredita saber sobre o comportamento animal, especialmente o dos leões. Eis o extraordinário. Hoje, adentramos ao mundo lendário dos leões, o verdadeiro rei da reserva de Masai Mara. Ano de 2004, reserva de Masai Mara, no Quênia. 2 leões machos formaram uma aliança ambiciosa, com o objetivo de dominar o maior número possível de grupos de leões. Note, um feroz leão macho, nascido entre 1999 e 2000, juntou-se a Light Male em 2004, com a intenção de conquistar inúmeras fêmeas e gerar uma descendência igualmente poderosa. Até aí, nada de extraordinário, pois ele almejava ser o único e verdadeiro rei de toda a reserva. O programa de TV Big Cat da BBC registrou o momento em que Note e seu companheiro Light Male derrubaram os 2 machos dominantes do bando de leões Prig, conhecidos como os melhores caçadores de Masai Mara. Simba e Blon, os antigos líderes, foram facilmente depostos pela nova dupla. Note e Light Male rapidamente eliminaram os filhotes pertencentes a outra linhagem e geraram seus próprios descendentes. Porém, em 2005, 3 leões aproximaram-se do território da dupla e assassinaram Light Male. Os especialistas da reserva acreditaram que esse seria o fim de Note. Contudo, o leão já tinha um plano de contingência. Note e seu bando migraram para outra região, mantendo-se discretos, caçando apenas em uma área específica, sem chamar a atenção dos 3 jovens leões que dominavam a reserva. Note teve 8 filhotes, 5 deles machos. Em 2007, outro leão macho encontrou o bando de Note e o destronou em uma luta. Mas Note sobreviveu e fez algo completamente inesperado, nunca registrado antes no reino animal, especialmente entre os leões. Os 5 filhotes machos de Note ainda eram jovens e levariam cerca de 1 ano para se separarem do bando e formarem seu próprio grupo, com um novo líder. Provavelmente, eles seriam dizimados ou se tornariam leões nômades solitários, esperando por sua morte. No entanto, Note reuniu seus 5 jovens filhos em uma jornada de terror e confronto, os ensinando-os o verdadeiro significado da dominação. Os filhos de Note possuíam a força da juventude a seu favor, enquanto Note detinha toda a experiência necessária para expandir seu território. Em 2008, o reinado de terror dos 6 machos teve início, desencadeando uma colisão épica. Os filhos eram Note II, Mighty Long, Ron, César e Grimace. Nunca antes havia ocorrido algo assim, um leão macho ensinando seus filhos a dominar outros leões e caçar. Jonathan Caello, um guia e fotógrafo da reserva, registrou grande parte dessa história. Segundo ele, Note e seus filhos dominaram mais de 1000 km², derrubando outros machos, conquistando fêmeas e tornando-se celebridades em Masai Mara. Pessoas de todo o mundo visitavam a reserva apenas para ver de perto o temido Note. No auge de seu reinado, a colisão de Note controlava incríveis 11 bandos de leões, uma proporção jamais vista antes. Eles foram imortalizados no filme African Cats de 2010, produzido pela Disney. Niels Mogensen, um renomado biólogo da reserva de Masai Mara, descreveu a colisão de Note como uma força poderosa, prejudicial às outras organizações de leões. A história estava tomando proporções muito maiores do que o normal. Se Note não fosse detido,
dominaria toda a reserva, criando uma nova ordem social para os leões. Dezenas de leões machos foram dizimados durante quase uma década de reinado. Note estava envelhecendo, mas continuava sendo o alfa entre seus filhos, impondo respeito quando necessário, lembrando-os de que havia apenas um rei. E esse rei era o lendário Note. Os biólogos da reserva acreditavam que seus filhos acabariam por traí-lo, roubando-lhe a coroa, já que Note estava cada vez mais magro e fraco devido à idade avançada. No entanto, eles estavam enganados. Os filhos de Note trabalharam arduamente para mantê-lo vivo, não querendo deixá-lo sozinho. O vínculo entre eles permanecia forte, enquanto todos os filhos patrulhavam seu vasto território. Note era deixado com as leoas mais habilidosas, garantindo sua segurança. Com um território tão extenso, a colisão de Note precisava se dividir para se familiarizar e manter as fêmeas submissas. Foi durante uma dessas patrulhas que um dos filhos de Note foi morto por outros leões, em 2013. Note já estava quase com 14 anos, muito magro e fraco, sobrevivendo graças aos cuidados de seus filhos. Parece que ele sentiu profundamente a perda de um dos membros de seu poderoso clã. E logo após o ocorrido, ele se despediu dos demais descendentes e se isolou, esperando o fim chegar. Alguns meses depois, outro filho de Note enfrentou uma luta mortal e não sobreviveu. Os outros 3 filhos que restavam lutavam para preservar o legado de seu pai. Em 2016 e 2017, mais 2 perderam suas vidas em lutas de dominação. Restavam apenas Note II. Parecia que a força de seu nome os mantinha vivos. Mas Note decidiu que os dias de luta haviam chegado ao fim e partiu sozinho para outra reserva, afastando-se dos confrontos. Ele permaneceu longe das batalhas, mas mais uma reviravolta surpreendente ocorreu nessa incrível história. Note II reapareceu meses depois, acompanhado de um de seus filhotes, um macho que ele havia recrutado para seguir exatamente os passos de seu pai. A dupla permaneceu junta por quase 2 anos, repetindo a história. No entanto, Note II havia alcançado uma idade avançada e desapareceu, deixando seu filho sozinho em uma jornada nômade solitária. Ao contrário de seu pai, ele não teve tempo de transmitir todo o conhecimento antes que a idade o cobrasse. Note deu vida a essa história na reserva de Masai Mara, conhecida como o Legado de Note, sendo o único leão a permanecer no comando até o último suspiro. Ele é considerado o rei mais bem-sucedido registrado na história dos leões em nosso planeta. Com a colisão de Note, dezenas de filhotes foram gerados na reserva de Masai Mara. Hoje, eles são cuidadosamente monitorados para ver se a história se repete. Se os genes que carregam despertarão esse tipo de comportamento a qualquer momento. Alguns acreditam que a história não se repetirá, pois um leão como Note não terá igual. Deixe nos comentários se você conhecia essa incrível história e o que achou. Muito obrigado por assistir.